E na escola catedral, então, você tinha o que lá? Você tinha basicamente o ensino das artes liberais, as 7 artes liberais. Eu coloquei aqui, artes liberais, elas são diferentes das belas artes e das artes utilitárias. Porque as artes liberais, a ação começa e termina no agente. Ou seja, quando eu estou me dedicando à lógica, à retórica, à gramática, né, ou ao quadrivium, eu estou basicamente me desenvolvendo. Então, todo aquele conhecimento que eu obtenho, ele fica em mim e ele me desenvolve. Muito dentro daquela ideia de quem viu a palestra minha do ano passado sobre as virtudes, aquela ideia da arete, de você alcançar o pleno desenvolvimento das suas potencialidades. Isso estava muito associado à ideia da obtenção das artes liberais. Mas você também tinha o trabalho das belas artes, que é a arquitetura, a escultura, a pintura, e das artes utilitárias, como a carpintaria, como o trabalho de tecelagem, qualquer outro trabalho manual, né? Nas belas artes e nas artes utilitárias, você tem uma ação que começa na gente, mas ela basicamente termina no outro. Tá? E as escolas catedrais, elas vão então focar todo o seu trabalho educacional dentro da ideia das artes liberais. Então o Trivium era basicamente voltado para o mundo das letras, para o mundo da comunicação, tá? E ele começava com os fundamentos da lógica, da retórica e da gramática. Então a lógica, ela é basicamente a coisa como é conhecida, tá? Então imaginem que eu sou um cientista que trabalha num laboratório e aí eu descobri ali um vírus novo, tá? Eu vi com o meu microscópio aquele vírus novo. Esta coisa que eu vi, não posso deixar de ver e reconhecer que ela é um ente, que ela não pode não ser ela, e ela não é outra coisa. Isso é basicamente a coisa como ela é. Então, aí está o fundamento da minha lógica. Né? A apreensão da verdade, a apreensão da realidade, na medida em que o meu intelecto capta a realidade na minha frente. Depois eu tenho a gramática, que é esta coisa como é simbolizada. Muito bem, eu vou ter que então agora escrever um artigo para uma revista científica dizendo que eu descobri um vírus novo. Então eu tenho que, através do uso de símbolos, codificar aquela lógica que eu vi com os meus olhos, através de um artigo. Mas eu posso fazer um artigo ruim, eu posso fazer um artigo ótimo. Como que eu vou saber se eu consigo chegar num artigo ótimo? Através da retórica. A coisa como ela é comunicada, a melhor forma da comunicação. Então, lógica, ela é a coisa como é conhecida, a retórica, ela é como ela é comunicada e a coisa como é simbolizada. Tá? Depois, os jesuítas, né, na Ratio Studiorum, eles vão focar ainda mais nessa questão da gramática inferior, a gramática superior, né, e boa parte também dos anos de iniciais de estudo de um aluno pelo método dos jesuítas, ele vai ser totalmente voltado no trivium. Tá? O Hugo de São Vítor, na Arte de Ler, ele diz o seguinte: a gramática é a ciência de falar sem erro, a lógica é a disputa aguda que distingue o verdadeiro do falso, e a retórica é a disciplina para persuadir sobre tudo o que é conveniente. Então aqui a gente tem bem organizado essa ideia, lembrando que o critério fundamental da lógica, né, é o reconhecimento da verdade. E vocês vão ver que daqui a pouco que este conceito ele foi varrido do mapa pedagógico na Idade Moderna. Então, também, só estudar o trivium não adianta, porque nós estamos fundados atualmente numa pedagogia que tem uma antropologia completamente distinta dessa época. Tá? E depois eu tinha o quadrivium. O quadrivium, basicamente, era a teoria... era toda a teoria do número. Tá? Então eu tenho a matemática, que é a teoria do número propriamente dita, aí eu tenho a música, que é a aplicação da teoria do número. Né? Qualquer pessoa que seja... que tem as suas feições com qualquer instrumento musical, sabe que tem muito de matemática, né? Na composição de ritmos, de melodias, as sequenciações da música, ela tem muito a ver com a teoria do número. Depois eu tenho a teoria do espaço, que é a geometria, e a astronomia, que é a aplicação da teoria do espaço. Tá? Então, o quadrivium são essas 4 disciplinas
voltadas então à matéria. Eu posso dizer que o trivium ele é voltado à mente e o quadrivium voltado à matéria. Aqui, eu coloquei aquela Catedral de Chartres ali um pouquinho antes, porque numa das fachadas da Catedral de Chartres nós temos lá distribuídos essas esculturas que representam as 7 artes liberais, né? Eu tenho aqui a lógica, embaixo Aristóteles, a retórica, embaixo Cícero, a geometria Euclides, matemática, eu tenho astronomia Boécio, Ptolomeu, gramática, música, Pitágoras. Depois vocês podem colocar no Google, é bem interessante.